Alô, meus queridos e queridas, vou explicar para vocês agora sobre a Bíblia dos Bíceps, da onde que nasceu isso. Era uma vez um púlpito. Púlpito é aqueles balcões que as pessoas usam para fazer discursos e palestras de companhia limitada. Isso dentro da academia. Vince Gironda era o dono, chamava-se Gironda's Gym. Era uma academia muito simples, que é como se fosse uma casa, e no fundo da academia tinha alguns móveis usados, alguma coisa velha que ele tinha guardado e tudo mais. E entre eles tinha um púlpito, que era como se fosse uma escrivaninha, só que inclinada, né? Que ficava numa posição assim, porque a pessoa colocava o papel e ficava lendo e tal. Enfim, essa foi criada a ideia para o Vince Gironda desenvolver um movimento que era apoiando o cotovelo em cima dessa plataforma. E como ele é inclinado, ele começou a sentir bastante os bíceps. Realmente foi uma invenção muito das boas, naquela hora que se pega na veia, né, de um cara muito técnico, muito inteligente. E o Vince Gironda, ele tinha alguns pupilos naquela época. O primeiro pupilo dele, que era o mais, entre aspas, mais destacado, era o Larry Scott, que foi o primeiro Mr. Olympia. E ele foi Mr. Olympia em 65 e 66. Foram 2 anos consecutivos em que ele foi considerado Mr. Olympia. Só que no início dos anos 60 é que foi descoberto esse grande, né, Vince Gironda descobriu como, apoiando os bíceps, você conseguiria um trabalho um pouco mais isolado dos bíceps em relação ao braquial. Então, o bíceps, ele trabalha de um jeito, o braquial, ele trabalha com o tríceps e com o bíceps. E quando você apoia o cotovelo, você usa um pouco menos do braquial. Então, sobra-se mais a lei da sobrecarga, a lei do movimento, de isotonia e tal, sobra-se mais para o bíceps. Quando você apoia os cotovelos, os braquiais se usam menos, então você isola, entre aspas, um pouco mais os bíceps. Mas não é possível você isolar totalmente determinado grupo muscular, porque sempre trabalha em conjunto, né, com outro. Então o que acontece? Como ele fez algumas roscas diretas, ele apoiou o cotovelo e fez os movimentos, e sentiu um grande bump no bíceps, né? Uma concentração maior, sentiu que o movimento não dava para roubar, não jogava cotovelo e tudo mais. E ele passou isso adiante e passou para os grandes, aqueles pupilos dele, da época dos anos 60, entre 62 e 63 que foi inventado o banco Scott. E aí, o Larry Scott, que era o pupilo número 1 dele, o físico melhor, que estava galgando os campeonatos Mr. Universo e assim por diante, Mr. Mundo, Mr. América, na verdade, ele foi Mr. América, o primeiro título dele. E aí ele começou a usar muito o banco Scott. E o Vince Gironda deixou só um movimento. Quem desenvolveu os outros movimentos e que denominou de a Bíblia dos Bíceps foi o Larry Scott, e por isso mesmo que esse banco apoiado foi apelidado de Banco Scott. Então, ele é Banco Scott não porque o Vince Gironda denominou, não. As pessoas denominaram porque o Larry Scott pegou a invenção do guru dele e colocou adiante, e aí fez melhoras, lógico, que valeram a pena as pessoas colocarem o nome de Banco Scott, sobrenome dele. Que ele criou alguns ângulos diferentes entre o banco perpendicular e a parte vertical do banco, para fazer ângulos diferentes. E esses ângulos diferentes foram passados com dumbbell, com barra W, fazendo meias repetições, e ele inventou um dos sistemas da atualidade, inclusive muito usado hoje em dia, que chama-se repetições parciais, ou princípio Burn. Por quê? É um princípio queima. Você faz um movimento extensivo e depois encurta na parte concêntrica, a parte de cima do bíceps, no caso, e no tríceps seria embaixo, né? Curtinho, e um inteiro, e 2 curtinhas. Esse movimento de fazer 2 repetições curtinhas no final da série, ou melhor, no intervalo das repetições completas, você traz muito calor muscular localizado, e aí traz ácido lático para o músculo, então queima. E aí ficou o sistema Burn, e ficou, o Joe Wader datilografou isso, colocou tudo no papel bonitinho e colocou como um dos sistemas Wader, que foi colocado no início dos anos 80, os sistemas Wader, todo pronto, com 32 princípios. Depois foi inventado outros sistemas, como o próprio FST7 do Running Rainbow, teve o SST, que é o Sarcoplasma Stimulation Training, do Patrick Tuor, que para mim é um dos treinos mais próximos da fisiologia que existe, e nós vamos ter aí com vocês também, que nós estamos explicando isso para vocês em outros vídeos. Mas a Bíblia dos Bíceps foi inventada justamente pelo Larry Scott, e ele colocou alguns detalhes que eu vou passar para vocês agora em 5 movimentos, cada um deles com truquezinhos de meias repetições, de cotovelo virado para fora ou para dentro, de pegadas pronadas ou supinadas,
de barra W, barra reta ou dumbbell, de parte perpendicular do banco ou a parte vertical, que a maior parte dos bancos Scott não tem isso, mas tem que ter, porque a variação da parte vertical é verdadeira e quem criou é que sabe disso. Então o Larry Scott fala que a parte vertical é muito importante. E nós vamos demonstrar do bancão velho que meu pai fez, porque esse aqui é uma mesa Scott, um banco bem sólido e dá pra gente fazer dos dois lados, tá bom? Vou explicar para vocês alguns dos sistemas Wader que o Larry Scott usa no treino para criar a Bíblia dos bíceps. Essa criação foi traduzida pela Bia, que é a esposa do Chicão Carrara. Ele ficou com uma tradução e eu fiquei com a outra. Nós adaptamos, porque a tradução ao pé da letra fica errada, mas nós, com o nosso conhecimento técnico sobre musculação, então se você fala behind the neck press, você sabe que é atrás da nuca, então a pressão é desenvolvimento, o desenvolvimento atrás da nuca. Se for traduzir ao pé da letra, bench press é o banco de pressão e não supino, não é? E tem outras coisas erradas, como supino inclinado, não é supino inclinado. O banco em supinação é uma coisa, o banco inclinado é outra, não é mais supino, né? Então não se pode chamar de supino inclinado, e sim desenvolvimento inclinado. Então nós traduzimos para o linguajar do bodybuilder e da musculação, e agora você tem disponível na minha plataforma, e aí você ganha, na verdade, a segunda tradução única do Brasil. Eu e o Chicão Carrara que tivemos. Tá bom? Basicamente essa é a história do banco Scott e eu vou explicar para vocês minuciosidades de como treinar. Valeu!